Sejam todos muito bem-vindos a Aspectar, a mais um vídeo de tarô. Meu nome é Mayara, eu sou astróloga e taróloga e hoje trouxe para vocês as diferenças entre casa negativa e casa de obstáculo nas tiragens do tarô. Inclusive, gente, eu comprei o livro de 200 tiragens auxiliares e vai chegar provavelmente na segunda-feira. Eu estou muito ansiosa porque com esse livro eu vou conseguir trazer para vocês várias tiragens de tarô. As tiragens ajudam a gente a ver a carta na prática, agindo nas situações. Eu quero trazer para vocês vídeos sobre a parte espiritual, para vocês verem como é que muito arcano muda quando ele está no material e quando ele está no espiritual. Às vezes chega a ser bem oposto. Então, acho que vai ser bem interessante. Quero trazer, na verdade, tiragens de todos os âmbitos da vida e trazer para vocês essas diferenças dos arcanos em cada uma das 4 áreas: espiritual, material, mental e sentimental. Mas, voltando aqui, vocês devem ter percebido que alguns métodos, eles têm a casa negativa. Por exemplo, o Peladan, que eu trouxe aqui para vocês no canal. Ele tem a casa negativa, que é a casa número 2. E existem métodos que têm a carta de obstáculo, a casa de obstáculo. Por exemplo, aqui no canal eu já trouxe uma tiragem de ano novo, que tem a carta ali de obstáculo, que ela até fica deitadinha assim, porque é como se fosse um embate que a pessoa tem. Qual que é a maior diferença, gente? Quando o arcano sai na casa negativa, é como se ele tivesse de ponta cabeça, porque negativo e invertido é a mesma coisa. Então, quando você observar nas tiragens que existe uma casa negativa, é sempre como se o arcano estivesse de ponta cabeça. Se você utilizar mais de um arcano em cada casa, por exemplo, no método europeu, que é um arcano maior e um menor, os dois são lidos de ponta cabeça. Se você for fazer 3 cartas em cada casa, da mesma maneira, na casa 2 do Peladan, né, que é uma casa negativa, ser lido como se tivesse de ponta cabeça. Então, a justiça aqui como exemplo. Não existe justiça na situação, não existe imparcialidade, não existe ponderação, não existe nada que a justiça traga. Tanto que quando ela é lida no inverso, né, quem faz a tiragem das cartas em reverso, quando ela sai assim de ponta cabeça, é a mesma coisa. É como se fosse ela ao contrário, como se fosse o que falta ali na situação, não tem aquilo na situação. Então, uma força, não existe força na situação, não existe controle, não existe administração, não existe como resolver as coisas com facilidade. Sei lá, a torre, não existe uma torre, não existe a dificuldade da torre, não existe quebra de nada. Então, é como se tivesse realmente de ponta cabeça. Qualquer uma das cartas que sair na casa 2 do Peladan, por exemplo, é ela de ponta cabeça. Então, toda vez que você vê casa negativa, é o que não tem na situação, tá bem? Então, vamos supor, o mago no negativo, não tem iniciativa. O enforcado no negativo, não tem estagnação. E a depender de qual é o plano da tiragem, você também vai especificamente no que aquele arcano significa naquele plano, e você tem ainda mais denominações do que não tem na situação. Agora, e quando o arcano vem na casa de obstáculo? Eu dei o exemplo da justiça primeiro, né? Então, ela no negativo é como se ela tivesse de ponta cabeça. No obstáculo, que na maioria das vezes ela vem assim deitada, mas em algumas tiragens ela pode vir normal, assim, a casa normal, só ser de obstáculo, você tem que entender que tendo ou não imparcialidade na situação, tendo ou não justiça na situação, é cobrado isso do consulente. Entendeu? Então é uma coisa que é mais forçada, entre aspas, é uma coisa que ele precisa desenvolver melhor se ele quiser conseguir resolver algo dentro daquela situação. Então aquilo é cobrado dele, de alguma maneira, percebe? Então vamos voltar. A justiça no negativo é como se ela tivesse de ponta cabeça, a situação só não tem justiça, que não tem ponderação, que não existe razão na situação, né, gente? Eu já falei várias vezes para vocês que a espada aqui fala sobre razão, a balança fala sobre equilíbrio, então não existe razão, não existe equilíbrio, a situação é completamente desorganizada. Agora, se vem no obstáculo, não quer dizer que a situação não seja organizada, exige do consulente que ele seja organizado. Muitas vezes a situação não vai ser organizada, por exemplo, às vezes o trabalho da pessoa não tem organização alguma, é bem, né, o ambiente de trabalho da pessoa não tem organização, não tem ponderação, não tem equilíbrio, mas mesmo assim isso é exigido dele. Então aqui não é sobre se tem a justiça na situação ou não. É sobre isso é exigido do consulente. Isso é uma coisa que ele precisa desenvolver. Isso é uma coisa que, se ele não tiver como resolver dentro da situação, pode dar problema. Ela tendo que ser racional, ela tendo que ser equilibrada, a situação de alguma maneira exige isso dela. Então, por exemplo, no trabalho, como a gente falou, a pessoa pode estar no trabalho mais desorganizado do mundo. Mesmo assim, eles vão exigir que a pessoa seja organizada. Justiça também é uma carta social, eu vou falar sobre
isso com vocês também. A gente vai ter um vídeo sobre cartas sociais, tá bem? Porque eu já percebi que tem muita dúvida sobre isso aqui no canal. Mas é fato que, por ela ser uma carta social, a pessoa também tem que se enquadrar naquilo que é exigido dela. Não adianta, existe muita exigência sobre ela. Então, se a gente pegar outro exemplo aqui, vamos lá. Mago no negativo, né? Ou na casa 2 ali do Peladão, ou qualquer casa negativa de alguma tiragem. Não tem criatividade, não tem iniciativa, não tem ponderação também, porque o mago também tem essa razão, não tem impulso, não tem estudos, não tem... Tudo que o mago simboliza, não tem. Então a pessoa, vamos supor, uma leitura sobre estudos, sobre concurso. Se o mago vem no negativo do Peladão, né, na casa 2, a pessoa não está estudando como deveria. Ela não está fazendo a parte dela, entende? O mago é uma carta de livre-arbítrio, então é a própria pessoa que está deixando de fazer alguma coisa. Perceba que na justiça, justamente por ser uma carta social, e mais do que isso, por ser uma carta kármica, a gente fala sobre ela em um vídeo aqui do canal, né, na série de arcanos kármicos. Lá você consegue entender melhor por que ela é kármica, mas aqui cabe a nós conversar que ela fala que não tem justiça na situação como um todo. O mago sempre puxa para o consulente, para a pessoa perguntada, né, por essa questão de livre-arbítrio dele. Então a pessoa não tem iniciativa alguma na situação. Agora, quando está no obstáculo, a pessoa precisa ter iniciativa, ela precisa desenvolver as características do mago. Quando o mago não existe, vamos supor nos estudos, pode ser complicadíssimo, mas não quer dizer necessariamente que se a pessoa não fizer aquilo, ela terá problemas. No caso de estudos, ela vai ter problemas porque ela precisa estudar para passar num concurso, né, numa prova. É bom que ela estude, né? Mas vamos supor, às vezes pode ser alguma outra questão, que a pessoa não está agindo, não está tendo iniciativa, mas às vezes ela não quer ter, às vezes ela não precisa ter iniciativa, certo? Agora, quando vem na casa de obstáculo, ela precisa necessariamente desenvolver as características do mago. Então, ter alguma iniciativa, fazer alguma coisa que é exigida dela, criatividade, conversar mais, né? Pode ser esse o caso também. Então, basicamente é isso, né? Vamos supor, um enforcado aqui. Não tem um enforcado, então não existe estagnação, não existem problemas nesse sentido, né? Toda a problemática que o enforcado traz some na situação quando a gente tem ele negativo. Agora, quando ele está no obstáculo, a pessoa é cobrada a ter um pouco mais de paciência, a esperar um pouquinho mais. Aí aqui nesse caso isso é exigido dela. Você entende a diferença? Eu espero que esse vídeo tenha trazido alguma clarificação, que tenha sido contribuição nos seus estudos. Se deixou alguma dúvida, é só falar aqui para mim nos comentários, que a gente pode conversar sobre. Se você tiver alguma ideia de tema relacionado a essa questão também, é só me avisar, que eu com certeza vou trazer. Tiveram ideias maravilhosas aí nos últimos dias que a gente vai trazer aqui também no canal, tá bom? Não se preocupe, nos próximos dias é só ficar ligado aí. Se você não tem as notificações ativadas, ativa para receber as novidades aqui do canal. Se você gostou do vídeo, eu peço que você deixe seu like, que você se inscreva no canal e até uma próxima. Gratidão!